Livro Preciso de Ajuda, capítulo 7, Convivência com o Fracasso. Certo dia, recebemos um chamado urgente. Tratava-se de um rapaz já conhecido do grupo, que estava sob nossa tutela há algum tempo. Seu nome era Ezequiel, de família bastante religiosa, do ramo cristão das igrejas reformadas. Estava sofrendo sério desequilíbrio mental e emocional em virtude da vida que era obrigado a levar. Dentro dele, coexistiam ideias conflitantes. Por um lado, não acreditava nos postulados religiosos que lhe eram impostos e no radicalismo com que era obrigado a conviver. Percebia muita hipocrisia, com a qual não concordava. Seus pais, apegados à letra que mata e não ao espírito que vivifica, estavam sempre com a Bíblia debaixo do braço e na ponta da língua, mas conversavam o coração longe da vivência evangélica. A atitude da família era uma em casa, outra bem diferente quando estava na igreja e com os irmãos de crença. Por outro lado, Ezequiel tinha a curada sensibilidade mediúnica. Percebia e ouvia os espíritos que o rodeavam, mas se negava a acreditar na sua existência. Assim, tinha a nítida impressão de estar enlouquecendo. Aparentemente, Ezequiel era um rapaz sem problemas, de aparência agradável, sempre bem vestido, simpático, transitava pela cidade numa caminhonete de cabine dupla, de causar inveja a qualquer um. Cercava-se sempre de rapazes e moças alegres, ia aos clubes, shoppings, lanchonetes da moda ou shows. Tudo isso escondido da família, bem entendido porque essas atividades lhe estavam proibidas pela religião. Contudo, na igreja, no horário do culto, lá estava ele todo contrito. Ouvia a pregação do pastor com um pensamento distante, preocupado com o que iria fazer depois. Na verdade, Ezequiel não acreditava sequer em Deus, nem meditar algum dia sobre a possibilidade da existência da alma. Mas essa vida dupla causava-lhe profundo desgaste de energias. Embora se reconhecesse falso e hipócrita algumas vezes, sua consciência não o acusava de estar cometendo crime algum saindo com os amigos. Afinal, era jovem e gostava de se divertir. Queria aproveitar a vida. Este seria um problema de só menos importância, é que qualquer jovem está sujeito, nos dias atuais, não fosse a presença efetiva em sua vida de ferrenhos inimigos desencarnados que viam cobrar-lhe débitos antigos. Para isso, utilizavam da sensibilidade mediúnica de que Ezequiel era dotado e tentavam destruí-lo, insuflando-lhe pensamentos perturbadores e negativistas. Dessa forma, procurava desenvolver em sua mente a ideia de que não era amado por ninguém, pois os pais estavam sempre brigando com ele, que estava ficando louco, denominado pelo demônio, pelas vozes que ouvia, e que o melhor que tinha a fazer era se matar. Só assim se libertaria desse suplício e passaria a gozar de paz que tanto desejava. Chegando à residência, um luxuoso apartamento no centro da cidade, fomos encontrar Ezequiel recolhido em seus aposentos. Entramos, logo percebemos duas entidades de baixíssima condição que o assediavam, envolvendo-o com sugestões negativas. O rapaz tapava os ouvidos tentando com isso inutilmente não ouvir o que lhe era dito. Penalizados, aguardamos a palavra de Galeno, nosso instrutor. Vamos trabalhar no sentido de ajudarmos a todos. Oremos. Esferas superiores da vida, e iniciou a aplicação de passe em Ezequiel, visando diluir a carga deletéria que este estava recebendo e que o envolvia por todo o corpo. Percebendo de alguma forma nossa presença, embora não nos pudessem ver, as entidades vingativas afastaram-se, assustadas. Em poucos minutos, Ezequiel acusava grande melhora. Sua mente estava mais lúcida e reconhecia-se capaz de pensar pela própria cabeça. Terminada a operação, Galeno suspirou, afirmando: o problema não é fácil, em virtude da sintonia que existe entre Ezequiel e os desencarnados. Por isso, não podemos simplesmente retirar os atuais agressores daqui. Voltarão na certa, pela afinidade que existe entre eles. Percebe? É como se quiséssemos separar duas pessoas
que teimam em ficar juntas. Não são estranhos entre si. É como um ímã que atrai a limalha de ferro. Existem elos profundos ligando-os uns aos outros. Como fazer então para ajudar Ezequiel? Indagou Marcelo. É necessário estudarmos a situação e as raízes do problema, respondeu Galeno, fitando o rapaz que, mais calmo, após tanto chorar, havia adormecido. Alberto murmurou. O que terá acontecido entre eles? Sabemos que os atuais agressores são as vítimas do passado. Sem dúvida, Alberto. Em existência transata, Ezequiel era religioso e fazia parte da Santa Inquisição. Abusando de seus poderes, torturou e matou os atuais obsessores, à época seus amigos, para roubar-lhes as riquezas. Por essa razão se tornaram inimigos ferrenhos dele. Desejam matá-lo para, mais livremente, torturá-lo, como este o fez com eles no passado, quando abusou da amizade e da confiança que lhe dispensavam. Que horror! Exclamou Urias, completando. Quem vê cara não vê coração. Contudo, através dos séculos, Ezequiel tem procurado se modificar e progredir. Para tanto, solicitou e conseguiu a presente oportunidade, programada cuidadosamente pelos seus benfeitores espirituais. Renasceu num lar protestante porque precisava de educação rígida para não falir novamente, pois tem se demonstrado sempre amante dos prazeres. Quantas antigas vítimas, desde então, continuam na erraticidade, ainda presas ao ódio e desejando vingança, incapazes de exercitar o divino sentimento do perdão. Fazendo uma pausa, Galeno concluiu. Aproveitemos a ocasião para tomarmos outras providências. Ezequiel dorme. É preciso que repouse em paz para recuperar-se. Vamos, nada mais temos a fazer aqui no momento. Decidiu que Alberto e Mônica permaneceriam no local para evitar qualquer contratempo. Antes de sairmos, recomendou: fiquem atentos. Se houver qualquer mudança no quadro, avisem. Despedimos-nos dos companheiros que ficaram em vigilância, retornando ao nosso posto para estudarmos as diretrizes a serem tomadas. A oração intercessória partira de uma jovem Elisa, amiga de Ezequiel, e que era ligada a Céu Azul, de onde partira há 18 anos para a nova existência. Preocupada com um amigo e colega de escola, dotada de nobres valores morais e conservando profunda vinculação com a espiritualidade, Elisa pedira o amparo de Deus e os amigos espirituais apressaram-se a atendê-la. Era em torno dela que assentaríamos a nossa ação socorrista, visto ser a única pessoa encarnada com possibilidade de ajudar Ezequiel. Por alguns dias tudo correu normal. Ezequiel estava bem. Voltou a frequentar a escola que havia abandonado e os inimigos mantinham-se à distância. 4 dias depois, recebemos comunicado urgente de Alberto e Mônica. A situação piorara de forma drástica. Imediatamente deslocamos-nos para lá. Ezequiel, tresloucado, só pensava em cometer suicídio. Numa ideia fixa e alienante. Como aconteceu isso? Indagou o Galeno preocupado. Os nossos companheiros explicaram. Após uma briga com os pais, Ezequiel voltou a agasalhar pensamentos depressivos, voltando à bebida e dessa forma atraindo os antigos inimigos, que novamente estão a cavaleiro da situação. O que vocês fizeram? Tentamos de tudo, mas nada funcionou. Ezequiel se compraz com os maus pensamentos. Chamaram Elisa? Sim. Infelizmente, precisou viajar e não está na cidade no momento. Percebendo a gravidade da situação, Galeno tomou as providências cabíveis ao caso. Ezequiel, desarvorado, com instinto de conservação aguçado, inconscientemente tentava conseguir ajuda de todo jeito. Assessorado por nossa equipe, procurou a mãe, mas ela não tinha tempo para conversar com ele. Tenha paciência, meu filho. Agora não posso conversar com você. Estou programando uma festa para a igreja e tenho muitas providências a tomar. Telefonou para o pai. No entanto, preocupado com os negócios e ansioso a esperar um telefonema do banco, ele ordenou: desligue o telefone, Ezequiel. Preciso da linha desocupada, pois estou aguardando uma ligação importantíssima e não posso conversar com você agora. Conversaremos na hora do jantar, está bem? Buscou os amigos, mas não encontrou ninguém. De repente, todo mundo tinha sumido. Lembrou-se de Elisa, em quem confiava.
mas a amiga estava viajando e a empregada da casa não soube dar maiores informações ou mesmo o telefone onde ela pudesse ser encontrada. A mente confusa, sem saber direito o que estava fazendo, pegou a caminhonete e pôs-se na estrada. Havia ingerido alcoólicos em demasia e fumado maconha. A velocidade era excessiva e nós o acompanhávamos, tentando fazê-lo parar. Ao lado dele, como que colados, estavam também os inimigos espirituais que riam desvariadamente, igualmente alcoolizados. Nessa altura, o desventurado rapaz não tinha mais condições de atender às nossas sugestões. De repente, de forma brusca e fatal, sem que pudéssemos evitar, Ezequiel jogou a caminhonete sobre um caminhão que trafegava em sentido contrário. O motorista da carreta, assustado vendo o veículo que vinha em sua direção em alta velocidade, tentou desviar, mas não conseguiu, chocando-se com a caminhonete dirigida por Ezequiel. Foi horrível. Tudo aconteceu em questão de segundos. As entidades vingativas, covardes, como são geralmente nesses casos, fugiram, agora assustadas com o desfecho da ação que tinham provocado. Assistimos a tudo, incapazes de acreditar no que estava acontecendo. Ezequiel, arremessado violentamente para fora do corpo, havia desencarnado. Logo, a ambulância chegou para socorrer os acidentados, levando o caminhoneiro, ainda com vida, para o hospital mais próximo. Em nosso grupo graçava um terrível sentimento de inutilidade e de impotência. Calados, perdêramos o desejo de conversar, de brincar. Galeno, percebendo o que nos ia no íntimo, considerou: infelizmente, meus amigos, essas coisas acontecem e temos que aprender a conviver com isso. Não apenas a conviver com os sucessos, mas também com os insucessos. Não se sintam fracassados na tarefa que receberam. Estamos lidando com situações complexas e que muitas vezes fogem ao nosso controle. Ezequiel teimava em conservar-se à distância do nosso convívio, preferindo a companhia dos antigos amigos, agora arvorados em algozes. Quanto a esses, tentamos fazer com que mudassem de atitude, mas também para eles ainda não tinha chegado a hora. Cada um de nós colhe o que plantou. Os obsessores tiveram acrescido seus compromissos para com a lei, assim como Ezequiel. Conquanto sua responsabilidade seja menor, em virtude da obsessão pertinaz que vinha sofrendo, contudo teria todas as condições para vencer se aceitasse a nossa ajuda e modificasse seu comportamento. Fazendo uma pausa, Galeno concluiu: de qualquer forma, todas as experiências são válidas e trazem profundos ensinamentos. Vejam a importância de se desenvolver o sentimento de religiosidade que o nosso jovem amigo não tinha. Dar-lhe-ia o embasamento necessário para desenvolver íntimos valores morais que o colocariam a salvo de situações dessa natureza. Bastaria que Ezequiel tivesse aprendido a orar, elevando o pensamento a Deus com o coração, para afastar os inimigos e para que tivéssemos condições de assisti-lo. Com certeza o epílogo dessa história teria sido diferente. Entretanto, Ezequiel não ficará desamparado. Deus é Pai de amor e misericórdia infinitos. Vocês terão condição de ajudá-lo quando for possível, e também aos infelizes companheiros espirituais. Nesse instante chegava a família, desesperada, e alguém que a tudo presenciara comentou: o rapaz queria se matar, tenho certeza, pois jogou o veículo sobre o caminhão. Os familiares, naquela hora de profunda dor, incapazes de compreender o que acontecera, retrucaram firmes e orgulhosos: de jeito nenhum, impossível. Nosso filho não tinha problemas. Ele era criatura de Deus, tinha Jesus no coração, excelente rapaz, benquisto por todos. Jamais nos deu qualquer desgosto. Não, ele não tinha razões para querer se matar. Galeno deu uma ordem e os servidores do nosso plano ali presentes levaram Ezequiel, agora em espírito, para o local de resgate em que ficaria salvo de bandoleiros da espiritualidade, sempre comuns nessas circunstâncias. Espíritos embrutecidos e ainda muito materializados, que costumam se locupletar das emanações do fluido vital que se exala pelos despojos carnais.
Era só o que poderíamos fazer por ele nesse momento. Ter um infeliz rapaz, muita dor e muito sofrimento pela frente, lamentando e arrependendo-se profundamente do ato insano que cometera. Como se estivéssemos carregando um peso enorme nas costas, deixamos o local em busca de nosso refúgio de paz na espiritualidade. A nossa cidade céu azul. Conviver com o fracasso não é nada fácil.